Mauro César detona Flamengo e exalta Palmeiras após aquele sufoco do Flamengo contra o Estudiantes, cara. Quem diria? Pessoal da TNT diz que se o Palmeiras tivesse enfrentado o Estudiantes, teria goleado. E se o Flamengo tivesse enfrentado o River Plate, provavelmente seria eliminado. Meus amigos, a mídia está se rendendo a esse Palmeiras, irmão. Flaco Lopes renova contrato até 2029, muito merecido. E o jogo do Palmeiras amanhã contra o Bahia, saiba todos os detalhes do próximo jogo do Palmeiras no Brasileirão. Então, cara, já vai deixando o like, se inscreva no canal, clica no botão hypar e bora para o vídeo. Primeiro eu quero mostrar para vocês aqui um debate que eu achei bem interessante lá da TNT, comparando os dois times, Palmeiras e Flamengo, na Libertadores, cara. Eles falando ali que o Palmeiras passou com uma certa facilidade contra o River Plate e o Flamengo passou um sufoco danado, quase é eliminado, e que se fosse ao contrário, o Flamengo provavelmente seria eliminado para o River Plate, velho. Afinal, o River Plate é um time muito, mas muito mais forte que o Estudiantes, cara. Bora ver aqui, aí depois a gente vai ver o Mauro detonando o Flamengo. Cara, eu nunca vi o Mauro tão irritado com o Flamengo quanto eu vi esse debate que eu vou mostrar pra vocês aqui, cara. Então, veja o vídeo até o final, que no final também a gente vai falar sobre o Brasileirão, o Palmeiras e o Bahia, que é o jogo amanhã às 6 horas da tarde, às 4 horas da tarde, e sobre a renovação do Flaco Lopes, irmão. Bora ver aqui primeiro o debate lá da TNT. Então, por exemplo, só fazendo um paralelo, o Palmeiras acho que jogou muito mal o primeiro tempo contra o River. Se o Flamengo faz e foi pro intervalo perdendo por 1-0, estando vivo para ir do disputa. Eu acho que se esse time do Flamengo joga tão mal quanto jogou com o River, Palmeiras, eu acho que o Flamengo já teria sido eliminado no primeiro tempo. Acho que o Palmeiras tem esse time, esse grupo, uma habilidade para resistir maior que a do Flamengo. Compete mais, né? Por isso que... Perdão. Quando você fala assim, tem muita gente que acha que se o Flamengo ganhou de 1-0, não, eu nem acho que seria preciosismo. É que eu acho que a noção é que pro Flamengo, para ganhar os jogos, ele precisa jogar muito bem. Porque se o Flamengo jogar mal, a chance do Flamengo ganhar os jogos é muito pequena. Concordo. Por característica do grupo, por característica de trabalho. Eu acho que pensa nisso. Então quando você fala assim, pô, e ontem acho que ficou claro isso, né? O Flamengo ontem fez uma partida terrível e acho que esteve muito mais perto de tomar o segundo do que empatar o jogo. Sim. Então acho que tem um pouco disso. Acho que o Palmeiras é um time que sabe resistir mais. E aí é moldado pelo trabalho do Abel, que é mais consolidado que o do Felipe Luiz, pelo grupo de jogadores. Então, assim, acho que isso são outras coisas. Por isso é que eu tô dizendo. O Flamengo, se não tiver o controle do jogo, o Flamengo tá muito mais perto da derrota do que o Palmeiras sem o controle do jogo. Isso é o tal da... Lógico que não é só isso que vai ajudar, mano. Tem que ter habilidade do elenco também, e o Palmeiras agora tem jogadores à altura do nosso time, né? Um elenco renovado, mas com jogadores bons. Mas também parte daquela premissa, cabeça fria, coração quente, que é o símbolo do Abel Ferreira. O Palmeiras saiu perdendo o primeiro jogo por 1-0 contra o River Plate, fez um primeiro tempo ruim, isso é verdade, mas o segundo tempo a gente voltou no trilho, pôs a cabeça no lugar e fez o nosso jogo. Tanto é que meteu 3 gols, cara. 3 gols no segundo tempo. Isso é o dedo do Abel Ferreira, irmão. Isso é o Abel Ferreira. Manteve o time do primeiro tempo. Se fosse outro treinador, provavelmente teria mudado o time ali na loucuragem, sei lá. O Abel manteve o time, provavelmente conversou com os caras no vestiários, falou, confio em vocês, vamos fazer o nosso jogo, mudou algumas coisas de posição ali, é verdade, mas o pensamento foi o mesmo. Faz o nosso jogo, bora fazer aquilo que a gente saiu para fazer, e meteu 3-0 no segundo tempo. Essa é a vantagem do Palmeiras. Agora a gente vai ver o Mauro César revoltadíssimo, mano. Revoltadíssimo com esse time do Flamengo, cara, que passou um sufoco contra um time do Estudiantes, que é um time muito mais fraco que o River Plate. Bora ver. Luiz, na coletiva, falou sobre a expressão dele, né? Como esses times argentinos, nessas circunstâncias, mesmo sendo tecnicamente inferiores, cobrem uma área tão grande do campo, ou seja, os caras correm mais, os caras fazem cobertura, ganham duelos, disputam na velocidade, levam a melhor muitas vezes, porque os caras jogam o jogo da vida. Isso faz diferença. Essa é uma competição peculiar, na qual equipes se superam.
e você muitas vezes acaba tendo surpresas por conta disso. Então a atuação foi abaixo, o time parecia às vezes estar jogando no Campeonato Carioca contra um pequeno. O Pedro, que está vendo aí, teve uma atuação deplorável. A atuação do Pedro foi para ele ter vergonha de se olhar no espelho, foi uma coisa terrível. Molenga, sem ímpeto, perdendo no corpo, um sujeito que é grande, jogador grande. Quando teve chance de finalizar, foi lento na bola. O Facundo Rodrigues, aquele do lance polêmico do Maracanã, conseguiu fazer uma cobertura excelente, mandou para escanteio. Ele estava na pequena área em condições de marcar. Você tem que ser mais rápido, chegar com mais vontade na bola, não vai chegar para dar o toquinho. Enfim, entender as circunstâncias do jogo, né? É ele que perdeu o gol domingo na pequena área contra o Vasco, ele que perdeu um gol que colocou o Flamengo nessa situação de não ter uma vantagem mais ampla diante de um adversário aguerrido, com estratégia muito clara e que se superou em campo e venceu o jogo. O Estudiantes venceu a partida. Então a atuação foi muito ruim. Mas a classificação é discutível, gente, porque o Flamengo, primeiro, jogou muito mais no Maracanã e foi operado sem anestesia, numa atuação terrível da arbitragem. O que era para ser um pênalti com a chance de ser 3-0 virou um 2-1 com a expulsão injusta de um jogador que não fez falta nenhuma. Ele tomou a falta, né? Então tem um contexto da classificação, para mim, indiscutível. Verdade, mas o que aconteceu ontem foi uma demonstração de que o Léo Ortiz, que está vendo aí na foto também, uma pior atuação do Léo Ortiz com a camisa do Flamengo, que jogou muito mal. Os zagueiros não jogaram bem, o Léo Ortiz acho que foi o pior dos dois, né? O que segurou foi o Saul, excelente no meio campo, o Jorginho com dificuldade por conta da falta de ritmo, mas acho que não chegou a comprometer, errou alguns passos que ele não costuma errar, mas acho que não comprometeu. E até na coletiva eu perguntei para o Felipe Luiz sobre a lição que ele aprendeu ontem, em função de ser um técnico ainda sem experiência, menos de um ano como treinador, e que ainda precisa amadurecer rápido, não tem jeito, amigo. Ele tem agora um mês aproximadamente, pouco menos, né, para o primeiro jogo contra o Racing, no Rio de Janeiro, o mesmo roteiro, e depois se classificar terá um mês aproximadamente até a final. Então tem intervalos grandes até lá, né? Até por isso, para você querer plagiar o Trajano já plagiando, a enquete é patética, porque não vale nada você falar hoje quem é favorito, porque é o mesmo, muita coisa acontece, o jogador se machuca, quem está em boa fase fica em má fase, técnicos vêm e vão, você não sabe o que vai acontecer. O Racing mesmo tem um jogo domingo contra o Independente, tem um jogo na semana que vem contra o River na Copa Argentina, pode vencer, pode perder, enfim, a gente não sabe, o Flamengo vai jogar com o Cruzeiro, vai jogar com o Corinthians, né? O Palmeiras tem os compromissos dele também, então muita coisa acontece até lá. Mas ontem foi de novo uma lição que eu não sei se o Flamengo aprendeu, porque há uma crônica dificuldade desses jogadores, os que estavam mais tempo, e até de quem chegou, de entender as peculiaridades dessa competição. Então a classificação acho que para mim não tem discussão, pelo que foi o conjunto da obra, mas ontem a atuação foi muito ruim. E o primeiro tempo, essa é a lição principal. Do Rio de Janeiro, o Flamengo jogou muito bem, uma das melhores atuações do ano, muito superior, aniquilou o adversário, mas só fez 2 gols. Um deles porque o seu Pedro resolveu fazer uma graça diante do goleiro. O Pedro que também, na semana passada, deu passe de letra. Ontem o Medina meteu um passe de letra também. Você pensa, ele estava 1-0. Não era hora ainda para o Medina, mas você vê que estava engasgado. Alguém acha que o jogador do time argentino encarou como natural aquela gracinha? Os caras não gostaram. Você dá um anabolizante para o adversário, emocional. E o Estudiantes jogou com uma estratégia muito clara para tentar achar o segundo gol, fez, estava impedido, mas centímetros para cá ou para lá, poderia ter se classificado o time argentino. No estádio, né, a torcida, ela vinha muitas vezes junto com o time. Agora, contra o Racing, a tendência é ser mais difícil se o Flamengo não fizer a boa vantagem do Rio de Janeiro. Porque o Racing é um time, na minha visão, melhor que o Estudiantes, é um time que se entrega ainda mais, chuta, é um time que abriu o chute o tempo todo pro gol, e tende a ser um adversário mais complicado para o Flamengo se repetir o tipo de atuação que teve ontem e não carregar uma vitória ampla para a Avejaneda, aí vai passar pelo mesmo drama que viveu ontem, na minha visão, totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Mas tem outro lado, né? Libertadores, noites de Libertadores, tem um monte de clichê também aí, né? Nessa hora, o importante para o Flamengo, no buraco que ele se enfiou, ele tinha que sobreviver. Ele tinha que se salvar. Ele se salvou. Já temos várias histórias de times que fazem isso e conseguem depois o título no final. Mas tem que aprender as lições. Elas foram de novo esfregadas na cara dos jogadores e todos do Flamengo. Muito bem, Juca. Cara, é o que eu falei pra vocês aqui, mano. Se passou sufoco contra o Estudiantes, teve dificuldade de avançar, contra o Racing, você pode botar aí 30% melhor que o Estudiantes, mano. Muito mais forte, muito mais aguerrido. Os jogadores têm muito mais vontade de vencer, sabe? Se não melhorar o futebol, não passa do Racing, velho. Não passa. E outra, o primeiro jogo é no Maracanã. Se levar um resultado de 1-0 pra lá, esquece, cara. Esquece. Tem que abrir vantagem de 2 gols, pelo menos no Maracanã, pra levar o resultado pra Argentina e tentar empatar lá. E isso aí, enfim. Tentar fazer o resultado no Maracanã. Se for pra deixar pra fazer o resultado lá na Argentina, porque o primeiro jogo é no Maracanã e o segundo é na Argentina, o Flamengo tá enrolado, meu irmão. Tá enrolado. Eu sou palmeirense, mas eu não sou clubista. Eu, na minha cabeça, eu acho que o Palmeiras tem agora o caminho do Palmeiras é mais tranquilo
do que o do Flamengo. Pegar a LDU nas semifinais, eu acho que é mais suave, não é fácil. Gente, sem sapatinho alto e sem soberba. Tem que jogar bola. Mas o caminho é mais fácil para nós do que para eles. Vai ser. Rapaz, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Mas enfim, bora falar agora aqui sobre a renovação de Flaco Lopes, cara. Para quem não sabe, o Flaco Lopes tinha vínculo com o Palmeiras até 2027. Foi convocado para a seleção argentina, tá metendo gol a rodo no Palmeiras, chamando muito a atenção, dando entrevista para jornais argentinos, essa semana inteira aí, foi Flaco Lopes dando entrevista para jornal argentino, irmão. Então, Palmeiras que não é bobo, uma diretoria profissional que a gente tem, o Flaco Lopes é um jogador muito jovem, tá? Palmeiras foi lá, bora sentar aqui na mesa que bora melhorar seu contrato, vamos estender seu contrato até 2029, bora aumentar o seu salário, porque você merece, mas a gente também vai aumentar a sua multa rescisória. Não foi informado para quanto foi essa multa rescisória, mas deve ter ido lá para as cucuia, deve ter aumentado muito, e provavelmente o salário do cara melhorou demais também. Então o Palmeiras aí se antecipando, porque final do ano, provavelmente vai vir proposta para Flaco Lopes, e o Palmeiras já se antecipando, aumentando a multa, aumentando o salário, se defendendo dos urubus, que vão tentar sim fazer as investidas no Flaco Lopes, que tá metendo gol a rodo, tá dando passe. Não é só gol, tá metendo passe para gol, tá fazendo gol, tá criando jogada, tá desarmando. Flaco Lopes tá desarmando, irmão. Eu vi por várias vezes ele roubando bola e saindo em disparada no meio campo. Coisa de... Cara, é dedo do Abel, irmão. Isso é dedo do Abel, tá? Pra quem quer fora Abel, isso é dedo do Abel. Ninguém sabia dessas qualidades de Flaco Lopes. Agora vamos falar aqui sobre o jogo do Palmeiras contra o Bahia. O Palmeiras vai pegar o Bahia amanhã às 4 horas da tarde com transmissões da GE e da Premier. Não tá falando aqui, GE é YouTube, né? Então vai ter a transmissão no YouTube de graça para todo mundo assistir amanhã às 4 horas da tarde, Palmeiras e Bahia, e também para quem tem Premier e prefere ver o jogo por lá, fiquem à vontade. O Palmeiras no momento está em terceiro colocado com 49 pontos, 2 jogos a menos que o Cruzeiro, vencendo esse próximo jogo contra o Bahia, volta para segundo lugar de novo, e torcer para o Flamengo tropeçar. O Bahia está em sexto colocado, cara, porém o Bahia vem mal nos últimos jogos do Brasileirão. O Bahia nos últimos 5 jogos venceu um jogo, empatou 3, venceu um jogo, perdeu 3 e empatou 1. Nos últimos 4 jogos, perdeu 3, empatou 1. Então, vem no mau momento, e é aí que o Palmeiras tem que fazer o jogo, pegar os caras que já vêm em baixa e fazer o nosso resultado. Não temos nada a ver com a situação deles de estar vindo em baixa. Temos que fazer o resultado. Provavelmente o Palmeiras vai mudar algumas peças ali. Eu não vou fazer a provável escalação agora, eu vou esperar sair as notícias aí da provável escalação, porque eu não quero dar informação errada e nem precipitada para vocês, igual muitos canais aí fazem, que só quer ganhar clique e likes, tá? Então eu vou esperar sair a provável escalação para eu dar uma informação fidedigna para vocês. Mas adianto para vocês que provavelmente, principalmente no ataque, o Palmeiras vai vir um pouco modificado. Vai deixar o Flaco Lopes ou o Vitor Roque descansar, né? Porque já vem de jogos aí, muitos jogos. Temos que tomar cuidado, né? Fadigar os caras demais, logo lesiona ainda, perde os caras pra temporada. Então, se o Abel Ferreira entender que deve poupar um desses jogadores, poupe, põe o Sousa, né? Tem que revezar. Elenco é pra isso, tem elenco é pra revezar. O que mais que eu ia falar pra vocês, cara? Tem uma coisa que eu queria falar pra vocês também. Paulinho. Tem muitos canais e portais de notícias aí que dizem, Paulinho volta ainda no Brasileirão, volta ainda na Libertadores. Esquece, irmão. Procurei aqui, eu vi essas notícias aí em sites sem muita credibilidade, em canais que também não mostrou fonte, e eu não vou fazer esse papel aqui. Não tem nada ainda de Paulinho. Ele fez treino lá com o elenco lá, bateu uma bolinha lá, mas nada de forçar. Então não tem nada falando de Paulinho já voltando antes
do ano que vem. Então, se surgir alguma coisa concreta, eu trago para vocês. Por enquanto, não tem nada, só boatos, beleza? Irmão, se inscreva no canal, deixa um like, clique no botão hypar, comente Avante Palestra aí, ou deixe a sua opinião, beleza? Um abraço, Avante Palestra, fui!